Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa. Inal, Centro de Medicina Nuclear e Complexo de Saúde São João de Deus. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com a médica endocrinologista Aisha Guiar Moraes. Nós vamos falar sobre o tema Estou acima do peso. E agora? O programa Alô Doutor começa agora. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vaccine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vaccine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que está conosco no Alô Doutor, no novo Alô Doutor, agora toda segunda às 11h10 da manhã, aqui pela nossa TV Alterosa, abrindo, e dando sequência às discussões da saúde em toda a nossa região e selecionando os nomes da medicina e temas importantes também para a apreciação dos nossos telespectadores. O novo Alô Doutor chega com tudo em 2019, com novo cenário e novos quadros que virão. E sempre com a sua audiência, a grande audiência do Alô Doutor, agora com esta nova proposta. Muito obrigado a todos que estão conosco durante esses 11 anos do programa que está no ar, repito aqui, com esta grande audiência. E eu quero destacar rapidamente a revista Alô Doutor, que chega à sua 22ª edição com uma capa especial. Revista Alô Doutor, na sala de espera, eu digo sempre, para quem espera o melhor. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Aisha Guiar Moraes, médica endocrinologista, que vai falar sobre o tema Estou acima do peso. E agora? Doutora Aisha, bom dia. Um prazer tê-la aqui conosco neste primeiro Alô Doutor, no novo Alô Doutor pela TV Alterosa. Bom dia, Davi. Muito obrigada por me receber. Bom dia a todos que estão nos assistindo, É um prazer estar aqui. Prazer enorme ter você conosco, doutora Aisha. E esse é um tema muito importante, Sim. E sempre atual. Sim, com certeza. A gente sabe que o excesso de peso é muito comum, na nossa população, não apenas nos adultos, mas também nas crianças. E às vezes é uma patologia, A obesidade é uma patologia pouco valorizada. Ela é vista como um problema, às vezes até de caráter, que a pessoa seja preguiçosa, que a pessoa não tenha força de vontade. E atualmente a gente sabe que vai para muito além disso, Que a gente precisa encarar de forma mais humana as pessoas que sofrem com essa patologia e ajudá-las. Quais fatores contribuem para o ganho de peso?
Então, Davi, a gente sabe que o ambiente tem mudado muito e isso está muito relacionado com o ganho de peso que a população como um todo tem tido, inclusive do nosso país. Então, a gente tem muito mais acesso a alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados. Eles já fazem parte da rotina de muitas famílias. Então, refrigerante, bolachas de pacote, chocolate, são coisas que não faziam tanto parte da rotina, talvez 5 anos atrás. Além disso, o sedentarismo, né? Ele também está sempre aumentando, né, a sua prevalência, uma vez que as ruas estão mais perigosas, as pessoas nem sempre têm condições financeiras para pagar uma academia, para fazer uma coisa mais privada mesmo. Então, o poder público nem sempre oferece os meios para que a pessoa faça atividade física, as pessoas têm trabalhado muito. Então, a gente percebe que o ambiente tem favorecido, a gente fala ambiente obesogênico, né, tem favorecido o excesso de peso das nossas pessoas, né? Dos pacientes que a gente atende. Doutora Aisha, a gente deve ir na contramão. Ok. Os problemas de ordem hormonal, principalmente nas mulheres, eles falam alto quando o assunto é sobrepeso? Pode acontecer problema hormonal que favoreça o ganho de peso. O hipotiroidismo diminui o metabolismo e pode levar a pessoa a ganhar peso, tanto por ganho de gordura, quanto até por inchaço. A pessoa pode ficar edemaciada. A gente sabe também que na época em que a mulher passa pelo climatério, né, passa pela menopausa e fica no climatério, essa redução da produção de hormônios femininos pelos ovários pode modificar a conformação do corpo. A mudança no peso, às vezes, não é tão pronunciada, não é tão visível, mas os contornos às vezes ficam diferentes. A cintura às vezes fica um pouco maior, né? Então a deposição de gordura fica mais nessa região central, que não é a mais desejável do ponto de vista estético e do ponto de vista de saúde. Aonde as pessoas... Pode complementar. Outras doenças mais raras, né, que a gente tem, por exemplo, doença de Cushing, na qual a pessoa ou produz um excesso de hormônio corticoide ou ingere para tratamento de alguma doença, como por exemplo a asma, também pode haver ganho de peso. E além disso, o uso de medicamentos, né? Vários medicamentos podem favorecer o ganho de peso. Isso. Agora, com relação aos hábitos alimentares, né? Onde as pessoas erram mais, doutora Aisha? Tem vários grupos, né, de pessoas. A gente vê que principalmente nos industrializados. Então, as pessoas acham que estão fazendo grande vantagem de oferecer, por exemplo, os iogurtes, mas geralmente eles têm muito corante, né, eles são adicionados de açúcar. O refrigerante, por exemplo, as bebidas, né, que contêm açúcar, em geral elas não dão saciedade e elas levam a ganho de peso. Então, refrigerante, suco de caixinha, suco de pozinho, bebida alcoólica também. Né? Então, as bebidas são um ponto importante. E, além disso, os alimentos fast foods, né? Às vezes as pessoas colocam, por exemplo, o jantar, vai comer pizza, vai comer sanduíche, agora os artesanais aí, né? Os hambúrgueres artesanais ganharam muito lugar, mas algumas vezes eles acrescentam muita caloria e tem poucos vegetais. Doutora Aisha, você falou do hipotiroidismo, né? As pessoas confundem muito com o hipertireoidismo. Diferencie isso para a gente, já que você citou aí. Tá certo. O hipotiroidismo, ele é muito mais frequente, ele é muito mais prevalente. E nele, as pessoas que são portadoras, elas produzem menos hormônio tiroidiano do que seria o normal. E o nível de hormônio tiroidiano é o que determina o metabolismo das pessoas. Então, se tiver pouco hormônio tiroidiano, o metabolismo também fica reduzido. A pessoa fica toda mais lentificada, ela pode ter depressão, ele pode se manifestar como demência, com excesso de colesterol, né? Tudo isso pode aparecer. Já nas pessoas com hipertiroidismo, o metabolismo fica muito acelerado e a pessoa também. Então, às vezes, ela vai ter uma irritabilidade, uma insônia, ela vai ter perda de peso, mesmo comendo bastante. Às vezes, ela vai ter uma arritmia cardíaca. Então, osteoporose, todas essas são manifestações possíveis do hipertiroidismo, que aí já é o contrário, é o excesso de hormônio tiroidiano. O diabetes é uma manifestação clássica do ganho de peso, doutora Aisha? Qual é essa estatística do diabetes e essa relação com esse ganho de peso? Sim, quase todos os pacientes diabéticos estão com excesso de peso, pelo menos os portadores de diabetes tipo 2. Cerca de 80% a 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 estão acima do peso. São raras as pessoas que estão com peso normal. Agora, uma coisa que preocupa são as dietas milagrosas, né? Cada dia surge uma dieta nova.
Como é que você enfrenta isso no consultório, doutora Aisha? Para os seus pacientes, qual a orientação que vocês trazem hoje nesse sentido para o doutor? Ah, sim. O que tem de mais atual de orientação alimentar seria uma orientação personalizada mesmo, respeitando, primeiro, o princípio de que os alimentos industrializados devem estar presentes o menos frequente possível, né? Então, dar preferência para alimentos não processados ou alimentos pouco processados. Então, aquela comida do dia a dia mesmo, de arroz, feijão, carne, verdura, que as pessoas estão abandonando até pela falta de tempo mesmo, leite, água. E respeitar a cultura local. Então, às vezes, as quitandas podem entrar com moderação. Tem um guia alimentar para a população brasileira que foi lançado pelo Ministério da Saúde, está gratuito, as pessoas podem baixar se elas quiserem, e aí nele é muito valorizado isso, alimentar não só o que a pessoa come, né, e aí nos alimentos menos processados, mas também como ela come. Então, a gente se alimentar em família, a gente concentrar no que a gente está comendo, a gente ter horários regulares para se alimentar, não alimentar com pressa, nem com distração. Então, tudo isso é muito importante para que o alimento continue sendo uma fonte de prazer, mas que ele traga também a nutrição que a gente precisa, a saúde que a gente precisa. E é bom falar que a questão da dieta, né, saudável e tudo, não necessariamente quer dizer uma dieta cara, uma comida cara. É uma dieta balanceada, né, doutora Aisha? O que seria uma dieta balanceada? Uma dieta balanceada seria uma dieta baseada em vegetais, então, em frutas, em legumes, em verduras. E aí a gente recomendaria, para um adulto, por exemplo, 2 a 4 frutas todos os dias, assim como 3 a 5 porções de vegetais, né, todos os dias também. Os grãos, o ideal é que eles sejam integrais, então arroz, pão, pelo menos metade do que a gente consome deve ser integral. As carnes devem ser magras, né, com o mínimo de gordura possível. Na maioria dos dias, carne branca, que branca a gente considera de frango ou de peixe, né. Consumo de cálcio suficiente, né, seja através de queijos magros ou de leite semidesnatado ou desnatado. E como exceção, alguma coisa com açúcar, alguma coisa com um pouco mais de gordura, né? Então, as sementes oleaginosas, né, são uma boa fonte de gordura, o azeite. E aí, como exceção, algum doce de vez em quando, que a gente pode se permitir, mas aí seria em pequenas quantidades e nem sempre. Bebida alcoólica a gente recomenda até, no máximo, quando for consumir para uma mulher uma porção, que seria uma latinha de cerveja, por exemplo, e para os homens até 2. Muito bem. Olha, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com a doutora Aisha Guiar Moraes, médica endocrinologista, falando sobre o tema Estou Acima do Peso. E agora? Daqui a pouco a gente volta com o novo Alô Doutor aqui pela TV Alterosa. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, nesta segunda-feira, sempre às 11h10 da manhã, neste novo horário e também em novo dia. E agora com esse novo cenário, com uma nova proposta, 2019, o ano do programa Alô Doutor. Eu queria destacar aqui e falar rapidamente que a revista Alô Doutor está partindo para a sua 23ª edição e é muito mais conteúdo com artigos selecionados escrito por profissionais referenciados. Aqui você encontra um conteúdo útil nas salas de espera de Divinópolis e mais 9 cidades da nossa região. A minha entrevista de hoje é com a doutora Aisha de Aguiar Moraes, ela que fala sobre o tema Estou acima do peso. E agora, né? Principalmente no verão, as pessoas se preocupam muito com o corpo, né, doutora Aisha? Tinha que ser assim o ano todo, né? Tinha que ser assim o ano todo, Davi, com certeza. Então, eu acho que quando a pessoa se vê com excesso de peso, pensando aí no tema do programa, a primeira coisa que ela deve pensar, claro, que a gente já falou, na dieta, na atividade física, fatores que podem ter desencadeado, os medicamentos, e começar a pesquisar alguma complicação. A gente já começou a falar de diabetes, a pessoa pode ter também alterações no sono, né? Pode ter, por exemplo, a apneia do sono, e aí, nesse caso, ela pode acordar com falta de ar na madrugada, ficar sonolenta durante o dia, roncar. Ela pode ter esteatose hepática, que é o depósito de gordura no fígado, pode ter alterações articulares, dores nas articulações que sustentam o corpo, como, por exemplo, nos joelhos, no tornozelo. Né? Pode ter hipertensão, pode ter excesso principalmente de triglicérides e colesterol bom, né? O colesterol HDL baixo, a gente deve também vigiar o colesterol ruim, né? Então procurar todas essas complicações, se necessário tratar, além de outras complicações que podem surgir, o tratamento com dieta, exercício e algumas vezes até medicamento ou até cirurgia bariátrica. Isso, doutora Aisha, eu queria aproveitar a sua presença para a gente falar das crianças, né? Muitas crianças estão acima do peso. Isso é uma tendência mundial? É coisa do nosso Brasil? Em muitos países, essa tendência já está sendo freada e estabilizada, sabe? Já está entrando num platô. E no nosso caso, a gente ainda está vendo um crescimento da incidência de excesso de peso. Isso se deve a quê? Então é preocupante. Principalmente nas crianças. Sim. O que você tem observado no consultório? O que a gente tem observado é que é difícil, às vezes, para a criança fazer atividade física, tanto pela disponibilidade dos pais para poderem levar e buscar, que a gente compreende, quanto pela insegurança das crianças brincarem na rua. Então, a gente tem que pensar em alternativas. Às vezes, alguns videogames que eles possam jogar em casa que sejam mais ativos, ou às vezes brincar no quintal mesmo, brincar de corda. E se não for possível durante a semana, que os pais, então, levem essas crianças no final de semana para fazer atividades de lazer que sejam também saudáveis, que façam com que o corpo se movimente. Outra coisa que a gente percebe, também pela falta de tempo, possivelmente, né, dos pais, que as crianças têm consumido muito alimento industrializado. Isso é verdade. Às vezes leva de merenda todinho, suco de caixinha, bolacha recheada. E brinca um pouco, doutora Aisha. E brinca um pouco, e jantam miojo. Não sobe mais em árvore, criança não está correndo mais. É verdade. Então, nós como pais e como médicos, né, eu também sou mãe, eu acho que a gente tem que assumir o controle dessa situação, né, para preservar a saúde dos nossos filhos. Doutora Aisha, para as mulheres, o contraceptivo, ele faz com que a mulher engorde mesmo? Ou isso é um mito? Então, a contracepção, ela foi um ganho muito grande, né, para as mulheres que começaram a controlar o momento em que elas queriam ter seus filhos. Mas pode ter alguns efeitos colaterais, realmente. A maioria dos contraceptivos não tem comprovação de levar a ganho de peso, né? Mas, pelo menos, o contraceptivo injetável, que a gente aplica a cada 3 meses, ele tem associação com ganho de peso, exclusivamente para mulheres que já estão com algum sobrepeso ou obesidade. Okay. Então, a gente tem que ter um cuidado extra para poder prescrever. E lembrar que existem outras formas de contracepção não hormonal também, né? O uso do preservativo, ele é sempre recomendável. A gente acabou de ver muitas matérias aí na mídia sobre AIDS, e aí lembrar que essa proteção contra doenças sexualmente transmissíveis também é importante. A síndrome do ovário policístico faz com que a mulher ganhe peso? Então, a maioria das mulheres que tem síndrome do ovário policístico está acima do peso. Parece que estar acima do peso favorece o desenvolvimento de síndrome do ovário policístico, mas o inverso também já tem alguns estudos comprovando. É uma doença endócrina muito comum, né? A gente vê com grande frequência.
E as mulheres que têm uma alteração na menstruação, né, principalmente oligomenorreia, né, mulheres que têm um intervalo longo entre as menstruações, às vezes meses, às vezes 3 meses, né, elas devem procurar para ver se elas têm essa alteração. Principalmente se elas tiverem sintomas de hiperandrogenismo, acne, né, que é a espinha, perda de cabelo, principalmente nessa região aqui, esse tipo de alopecia androgenética, né? Tudo isso deve fazer com que a mulher pense nesse diagnóstico e algumas vezes fazer um ultrassom, sem uso de contraceptivo oral nesse momento, porque ele altera os exames. O fator hereditário fala muito alto quando o assunto é ganho de peso, doutora Aisha? Fala muito alto. A gente sabe que mesmo pessoas que têm a genética para obesidade, né? Elas nasceram de pais obesos e são colocadas em famílias de pessoas magras, né? De pessoas de peso normal, que comem bem, mesmo assim elas têm uma tendência bem maior de ficar com excesso de peso. Mas como a gente não tem como mexer na genética, a gente tem que mexer nos nossos hábitos. E aí lembrar que os nossos filhos aprendem muito mais com os nossos exemplos, né? Se a gente ficar torcendo o nariz para os vegetais e achar que só pizza que é gostoso, não tem como a gente querer que os nossos filhos pensem diferente. Além do diabetes, quais são as outras complicações, né, que você destacaria relativas ao aumento do peso? O diabetes é uma complicação importante, inclusive a gente estava conversando no intervalo, né, que alguns medicamentos que são preconizados atualmente podem levar ao controle para diabetes, podem levar não só ao controle da glicemia, mas também ao controle de peso e diminuição do risco de eventos cardíacos. Então é sempre importante a gente individualizar o tratamento, né, e oferecer para o paciente o que seria mais adequado para ele. Mas além do diabetes, a gente sempre deve pesquisar todas essas complicações, né? A apneia do sono, a gente pode pesquisar a esteatose hepática, a gente pode pesquisar alterações no humor, né? A depressão, a ansiedade, os medicamentos para tratamento dessas patologias, tudo isso pode estar relacionado também com o excesso de peso. A síndrome dos ovários policísticos também, né? As alterações articulares. Então, uma gama de alterações que a pessoa pode desenvolver relacionado com o excesso de peso. Hipertensão também, né? Então... Tem alguma relação dos estudos do sono, doutora Aisha, com a obesidade, com o ganho de peso? Com certeza. A apneia do sono, ela é mais comum em pessoas que estão com excesso de peso. Existem até vários estudos que mediram a circunferência do pescoço, e aí as pessoas que têm o pescoço com uma circunferência maior têm mais risco. E a gente sabe que as pessoas que dormem pior, inclusive por apneia do sono, elas têm mais chance de ganhar peso e mais dificuldade para controlar esse peso. Tem estudos, inclusive, falando que uma noite que a gente mal dormida, né, uma noite que a gente não dorme bem, no outro dia a gente fica com mais apetite e apetite para alimentos não muito saudáveis, mais gordurosos. Então, é importante a gente pesquisar isso e encaminhar, geralmente para o otorrino ou para o neurologista. Com relação ao tratamento medicamentoso, o que há de mais novo e moderno com relação ao tratamento da obesidade pelos medicamentos? Então, tem um medicamento que foi liberado recentemente, que chama lisdexanfetamina, estava como uso off-label. Essa indicação para compulsão alimentar agora é bem recente, e ela pode ajudar, então, esses pacientes, não só os que têm TDAH, que era para isso que o medicamento era liberado, mas também para aqueles que têm compulsão alimentar. Então, compulsão alimentar? Isso. Então, pode ser interessante para a gente ajudar a controlar o peso. Mas a gente tem outros medicamentos. Esse diagnóstico, doutora Aisha, de uma pessoa que é compulsiva? Sim. Como é que é feito esse diagnóstico? Sim. Você diz, você é compulsivo. Sim. Geralmente o paciente até já vem para a gente com esse diagnóstico, porque a pessoa não consegue controlar a ingesta, né? É semelhante às pessoas que têm dificuldade de controlar a ingesta de bebida alcoólica. Tem gente que não consegue beber uma cerveja ou duas, né? Então, é a mesma coisa para algumas pessoas em relação à alimentação e às vezes alguns alimentos específicos, né? Chocolate, que muita gente gosta. Tem gente que tem dificuldade de controlar a porção. Então, pode ser interessante. A gente tem outros medicamentos também no mercado, né? A gente tem o orlistat, a gente tem o topiramato, a gente tem a bupropiona, a gente tem a sibutramina. Então, assim, tem uma gama de medicamentos e além de ajustar o medicamento que o paciente está usando. Às vezes ele está usando um antidepressivo que leve a ganho de peso, a gente pode discutir com o psiquiatra para reajustar para um que ajude a controlar o peso, né? Às vezes o paciente está usando um corticóide, a gente pode conversar com o médico que está prescrevendo para reduzir a dose. Então, a gente não deve ter preconceitos em relação a ajuste de medicamento. Agora, vale também ressaltar, né, os problemas nas articulações das pessoas que estão acima do peso, né? Joelho principalmente, né, doutora Aisha? Sim. As pessoas sofrem muito com a sobrecarga
né? E os joelhos sofrem muito, né? Sim, isso às vezes até dificulta para essas pessoas, Davi, para fazer atividade física, né? Então, depois de um certo grau de obesidade, não vai ser toda a atividade física que vai ser liberada. Às vezes a gente precisa do apoio do ortopedista. Às vezes vai ser uma bicicleta, né? Que o ortopedista vai recomendar. Às vezes vai ser uma hidroginástica ou andar dentro da piscina. Idealmente a pessoa não deve ficar parada, mas quem já está com alguma complicação deve ter orientação médica para iniciar a atividade física. Isso, justamente isso que eu ia falar nesse tópico agora, para iniciar a atividade física com orientação, desde que seja uma simples caminhada, né? Doutora Aisha, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso novo Alô Doutor, né? Nesse programa que podemos dizer é um programa de estreia, né? Com esse cenário novo. E as suas considerações finais, por favor. Sua mãe esteve conosco lá na festa, seu pai também. Pena que você não foi. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que as considerações finais seriam relativas assim, a gente ter o estilo de vida mais saudável que a gente puder, para isso ter o apoio dos profissionais, né? Seja médico, seja educador físico, seja nutricionista, né? E buscar sempre o que tem de mais recente, buscar profissionais que estejam habilitados para te orientar e para tomar as decisões junto com você, seja em relação a dieta, exercício ou mesmo medicamentos. Muito bem, obrigado, doutora Aisha, pela sua presença e tenha um bom dia. Você também, muito obrigada. Muito bem, ainda sobre a festa, eu quero agradecer o carinho de toda Divinópolis, de toda a região para com esse evento que foi repercussão, né, em todo o estado de Minas Gerais. Um divisor de águas no nosso circuito social. A festa mais esperada do ano será mostrada, exibida em 2 programas aqui no Alô Doutor. Na segunda, dia 24, um presente de Natal para todos. E também no dia 31, na véspera aí do Ano Novo, ok? 2 programas especiais mostrando a festa mais esperada do ano. O programa Alô Doutor de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima segunda, às 11h10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. E eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa. Inal, Centro de Medicina Nuclear e Complexo de Saúde São João de Deus.